Olá, amadinhos! Olha só, chegou o grande dia. Que dia é esse, amada? Ai, amadinho, é a aula da revisão da recuperação, tá? Então, se algum motivo, se faltou a prova, relaxa, tá? Vamos com calma e vamos para a nossa revisão da aula 24.1, que é a revisão da recuperação. Teremos aqui trovadorismo, literatura, período composto por subordinação, período composto por subordinação, as orações subordinadas adjetivas, a gramática, né, adjetiva contextualizada e literatura, né, história social do barroco e do arcadismo. Beleza? Vamos então, amadinha, a primeira aula 7.1, que é o trovadorismo. Aqui, né, o conceito que o trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Deixa eu ajeitar aqui a canetinha, né? Aí surgiu no século quê? 12, em plena Idade Média. Período em que Portugal estava no processo de formação nacional. E a literatura era que? Galego-português. Beleza? Contexto histórico. Idade Média você já sabe que é do século XII, né, ao século XV. Nesse período tem a questão do feudalismo, teocentrismo, que é o domínio da Igreja Católica, tem as cruzadas, que são as guerras santas, invasões de territórios, peste negra, que é um terço de toda a população da Europa que foi devastada. Trovadorismo, movimento literário que se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, quando começou o humanismo. Contexto histórico, o que a gente vai encontrar no trovadorismo? Corresponde à primeira fase da história de Portugal, está intimamente ligada à formação do país como reino independente. Outro, conjunto de suas manifestações literárias reúne os poemas feitos por trovadores para serem cantados em feiras, em festas, castelos, nos últimos séculos da Idade Média. Lembrando que nesse período, né, a maioria das pessoas não liam, né, não tem essa questão da leitura, não tinha escola, tá? Só as pessoas que moravam, os nobres que tinham acesso à escola, vamos dizer assim. Poesia trovadoresca pode ser dividida em dois gêneros, o lírico e o satírico. O lírico subdivide em duas, que são as duas categorias, cantiga de amigo e a cantiga de amor. E o satírico, caracterizado pelas cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. Beleza? As líricas, vamos lembrar aqui, ó. Cantiga de amor, ó. Vassalo, verso senhoria. Eu lírico é masculino, mulher inalcançável, mulher impossível. Cantiga de amigo, vassalo, verso senhoria, eu lírico feminino, ao amor saudosista. E as satíricas? Temos o seguinte, ó. Sabe aquelas indiretas? Ó, tira sarro e não cita nomes. Isso é de escárnio. E a cantiga de maldizer, direta e palavra de baixo calão. Beleza? Aqui, amadinho, tá dando um tosse. O recurso, né? A ironia, vai ter jogo de palavras, vai ter polissemia, né? E equívoco. Beleza? Lá, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, foi o primeiro dramaturgo de Portugal, né? Vocês já fizeram a leitura, né, do livro O Alto da Barca do Inferno, já fizeram uma dramatização no primeiro ano. Tem aqui a escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, severa crítica à sociedade típica da moderna, religiosamente voltada para a figura de Deus. O que era a Idade Média? Na peça, as personagens decidem como e onde será a vida após a morte.
Então, estão lá o fidalgo, o sapateiro, o frade e o restante dos personagens. Isso aqui falando da barca do inferno. Agora, o período composto por subordinação. A oração, olha só, o período composto por coordenação são aquelas que as orações são independentes, sintaticamente. Como eu tenho aqui, ó, saímos de manhã e voltamos à noite. Então, quando eu falo saímos de manhã, pronto, a frase já está completa, já está com sentido completo. Voltamos à noite também, então elas são independentes, tá certo? Vá com cuidado, que o caminho é pedregoso. Então, vá com cuidado. Pronto, já passou a mensagem ali, eu já entendo. É uma oração coordenada assindética, porque não tem o quê? Conjunção. E aquela que o caminho é pedregoso é uma oração coordenada sindética explicativa. O período composto por subordinação. Já aqui você já vai ter um pouquinho de atenção. Ó, vai ter dependência sintática. Ou seja, vai completar o sentido de uma outra oração. Que essa oração vai ser a principal. Temos aqui o seguinte, não sei o que, se poderei viajar amanhã. Então essa daqui é a oração principal e esta outra partezinha aqui, ó, olha só, subordinada, beleza? Aqui eu tenho novamente, quero o quê? Que faça uma dieta sem gorduras. Então, a primeira oração é a principal e a segunda é a subordinada, porque ela está, ó, completando o sentido da primeira. Tá certo? Sintaticamente. Essa sentença tais o velho ronrando, vociferando, estava, quando abrimos as asas ao sereno e sossego. Vento e do porto amado nos partimos. Aqui uma frase de Camões. Agora, o período, né, é composto por subordinação, mas utilizando o que? As orações coordenadas ou subordinadas adjetivas, ó, no contexto. Temos aqui o seguinte, as adjetivas, elas terão função lá, adjetivo serve para caracterizar. No período simples, presta atenção, adjetivo, ele vai estar sempre próximo, perto do nome. Então, ele vai ter função de adjunto adnominal, adjunto ao nome. Como aqui é um período composto, tá certo? Período composto e faz parte aqui, ó, das orações subordinadas adjetivas, então a oração ela vai estar dividida em duas. Ou ela vai ser com limite, ou seja, vai ser restritiva, ou ela vai explicar, explicativa. Lembrando, quem vai fazer parte aqui, né, para descobrir, vamos ter a presença do pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Tem aqui, ó, o que, o qual, as quais, os quais, também tem um outro, tem um onde, tem um cuja, também. Então, a restritiva sem vírgula. E qual é a função dela? Restringe. Por exemplo, neste aniversário só comerei bombons que são doces. Está aqui a oração subordinada adjetiva restritiva. Olha só a outra, que é explicativa. O que ela vem? Vem com vírgula. Generaliza, ó. Neste aniversário, só comerei bombons, que são doces. Então, aqui, ó, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. A oração subordinada adjetiva, ela vai ter função de adjunta adnominal, já falei anteriormente, tá? Da oração principal. Desejamos uma paz duradoura. Preste atenção, duradoura é o adjetivo de quê? De paz, no período simples. Função de adjunta adnominal. Agora, no período composto, desejamos uma paz que dure. Olha só, o que era adjetivo ficou o quê? Virou verbo. Mas como está qualificando, né?
Aqui é a oração principal, então é a oração subordinada adjetiva. A cega justiça não pode pender para nenhum lado. Presta atenção. Aqui eu tenho um período, ó, sujeito e predicado. Agora, a justiça que é cega não pode pender para nenhum lado. Aqui é a oração subordinada adjetiva. Tá certo? Então, a justiça não pode pender para nenhum lado. A justiça é cega. Então, nós temos aqui o nome. Tá certo? Como é usado o pronome relativo aqui, ó? Presta atenção. As orações subordinadas exercem a mesma função que o adjetivo utiliza o pronomes relativo para retornar o termo nucleado sintagma referenciando a oração principal. O que está sendo referenciado aqui, ó? A justiça. A justiça é cega e a justiça também não pode pender para nenhum lado. Então, aí foi usado o pronome relativo, beleza? Já falada da restritiva, destaca um C, né? Um lugar no meio de outro, não tem vírgula. E explicativa generaliza a ideia universal, funciona como aposto. Sim, é obrigatório o uso das duas vírgulas. E aqui essa charge, ou melhor, essa tirinha, né? Que o Snoopy tá dormindo e de repente o passarinho começa a cantar. E ele fala assim: odeio pessoas que cantam de manhã. Então, que canto de manhã é a oração, né, subordinada adjetiva. E outra aqui, ó, no contexto também, temos aqui pedra que rola demais, não cria lima, e pedra que não rola, não junta musgo. O estudo de matemática que estava difícil deixou todos apreensivos. Então, o que estava difícil, está explicando, está entre vírgula, então, oração subordinada adjetiva explicativa. Os professores que são radicais merecem ser punidos. Então, esse não apareceu a vírgula, é o quê? Restritiva. Barroco e história social do barroco e do arcadismo. Temos o barroco no Brasil, amadinho, período literário. O barroco brasileiro tem um marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Qual era a temática abordada? Fugacidade da vida, estabilidade das coisas, morte como expressão máxima de efemeridade, tempo como agente da morte, castigo como decorrência do pecado, arrependimento, erotismo, miticismo e apelo à religião. Agora, o contexto histórico, né? Ocorreu entre 1601 a 1768 e sofreu influência das medidas da Contra-Reforma Católica, ocorrido o quê? Na Europa. Suas principais características são fusionismo, culto ao contraste, cultismo e conceptismo. Principais autores e obras, temos Gregório de Matos, né, conhecido como Boca do Inferno, e ele seguia 3 linhas: a lírica, religiosa e satírica. Bento Teixeira, lá no início, né, Prosopopeia. E temos aqui o seguinte, ele é de 1561 a 1618. Temos o Manuel Botelho de Oliveira, de 1636 a 1711, com Música do Parnaso, de 1705, Frei Vicente de Salvador, 1564 a 1536, com História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Um quadro comparativo do arcadismo e do barroco. Barroco, o que vai predominar? A subjetividade, teve influência da Contra-Reforma, oposição, medievalismo e paganismo, o homem está em conflito e linguagem complexa. Já o arcadismo é objetividade, influência das ideias iluministas, equilíbrio, paganismo, homem-equilíbrio e a linguagem mais simples. Temos aqui, né, os autores. Quais são, né, os principais autores? Cláudio Manuel da Costa, tá? De 1729 a 1789. No arcadismo, né, é bom lembrar
que eles usavam um apelido, né? O que é isso? Ele assinava com outro nome. Então, Cláudio Manuel da Costa usava o nome de Glaucete Saturnio. E Tomás de Aquino Gonzaga, de 1744 a 1810. Qual o nome que ele assinava os seus poemas? Disseu. E Frei Santa Rita Durão, amadinho, de 1722 a 1784. Beleza? Que Basílio da Gama, de 1741 a 1791, e o nome, né, que ele assinava era Termindo Cipílio. Também teve outros autores, que é Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, tá? Então, falando aqui um pouquinho do arcadismo, beleza? Então, meus amores, o que eu peço a vocês que vão fazer daqui a pouquinho a nossa avaliação, tá? Lembrando, lembra do período composto, né? O dividido em 2, por coordenação e subordinação. Quando que é por coordenação, professora? Quando as orações são livres, são independentes. Quando eu falo independentes, sintaticamente. Se eu falo assim, Amadinho trabalha, Amadinho estuda, ó, são livres, né? Eu vou formar, aí eu estou falando duas orações no período simples, agora eu vou passar para o período composto. Amadinho trabalha e estuda. Amadinho estudou, portanto, tirará uma ótima nota, viu só? Tirará uma ótima nota. Então, você estudou, você vai tirar nota boa. Aí eu vou falar assim, quero o quê? Uma nota maravilhosa. Quero que você estude. Quando eu falo assim, que você estude, tá completando lá no período composto, né? Ó, quero. Por quê? Que você estude. Esse quero é a oração principal. Que você estude está completando sintaticamente a oração, o sentido da oração principal. Beleza? Que aí é o período composto por subordinação. Tá certo? Então, meus queridos, eu desejo uma excelente avaliação, tá bom? E até a próxima unidade. Vai!